vamos começar a aula. Nós vamos começar a aula 1 hora, tá bom? Vamos dar aqueles 10 minutinhos de praxe para todos entrarem, tá bom? Oi, professor. Oi, Thaís, tudo bem? Bem, graças a Deus, o senhor. Bem também, Thaís. Como foi sua Páscoa, professor? Foi traumática, Thaís. Foi traumática, posso negar. A sua foi boa? Professor, a minha irmã comprou um ovo de Páscoa recheado pra mim, professor. Que Tá maravilha, desde né? ontem aqui, porque só tem brigadeiro naquele ovo, professor. É difícil comer, né? Uhum. Eu comprei um também, para mim e para minha irmã, ele é recheado com ovo maltine. Nossa, mas custamos terminar também, viu? Custamos terminar, mas uma delícia. O meu é de brigadeiro com Kinder Bueno. Olha, a gente já vai começar, tá, pessoal? Só mais uns minutinhos, eu vou dar 10 minutinhos aí até a gente começar de fato, tá?
Pessoal, a gente está aguardando dar os 10 minutinhos, né, para todos entrarem. Deixa eu ver. Thaís, fica tranquilo, tá? Eu li sua mensagem aqui. Oi, professor? Foi você que mandou mensagem para mim, né? Falando sobre Foi. atividade. Uhum. Tudo bem, tranquilo. A gente vê outro jeito de você mandar essa atividade. Você pode mandar em arquivo, tá bom? Você pode digitar o, o arquivo, né? Digitar respostas, como se fosse fazendo no caderno mesmo e mandar para mim. Se você tiver alguma dúvida, eu tiro agora com você mostrando como é que faz. Pode ser. Pode ser? Posso tirar essa dúvida com você então? Pode. Então tá. Bom, eu vou mostrar aqui o perfil, o perfil de aluno, tá bom? De como um aluno responderia a atividade. Ó, pessoal, quando alguém for mandar atividade, né, por exemplo, temos essa atividade que é a semana 1, nem sempre a gente consegue usar a câmera, tudo bem. Aí tá aqui, ó, seus trabalhos, adicionar ou criar. Aí você vai em criar ao invés de adicionar, tá bom? Aí, Thaís, você vai em documentos aqui, ó. Aí na hora que você clicar, você já vai ser direcionado para criar um documento Google. Quer ver? Aí, aqui, Thaís, Thaís e os demais alunos, você pode colocar lá, semana 1, atividade 1, é, 1. Aí você coloca, tipo, alternativa B, que eu nem lembro mais qual que é, e 2 eu acho que era, era dissertativa. Aí a 3, coloca alternativa B, entende? Bonitinho assim, ó, não precisa colocar, né, o enunciado, tudo mais. E aí, você você já pode fechar, tá bom? Não tem problema. Por quê? Você pode colocar aqui, ó, vai estar seu nome, né, Thaís no caso, e vai estar salvo já. Aí você pode fechar. E aí vai aparecer aqui, ó, aí você clica em entregar. Se você clicar aqui de novo, vai abrir novamente, ó, aquele mesmo trabalho. Já está salvo, bonitinho. Você pode fechar de boa, porque ele vai salvando automaticamente. Aí você clica em entregar. Aí você, né, tem dúvida se vai entregar ou não, sim. Entregou. E aí já vai estar entregue. Então, para mim, vai aparecer a sua atividade lá no Google Documento, tá bom? Você pode fazer desse jeito. E para quem também está com problema com a câmera, alguma coisa assim, fica à vontade para fazer desse jeito, tá bom? Sim, obrigada. De nada. E aí, povão, como é que foi o feriado? Feriadaço maravilhoso, né, gente? Passou muito rápido. Passou rápido demais. Uhum. Quando é bom, passa rápido mesmo. Isso é bom sinal. Gente, tá chovendo aí na casa de vocês? Começando. Não. Nossa, aqui tá chovendo. Começou a chover aqui. Bom, vamos ver onde a gente parou. Vamos para a semana 2. Hoje nós vamos discutir Revolução Francesa. Eu vou fazer uma chamada aqui, tá, gente? Rapidinho.
Hoje eu vou fazer diferente, vou fazer a chamada antes que eu esqueça. Só um minutinho que está carregando a aula. Pessoal, o PET da semana 2 já é a Revolução Francesa, tá? Então a gente vai discutir hoje o antigo regime em crise. A gente vai discutir como o antigo regime acabou, né? Então a gente vai estudar a partir da Revolução Francesa. Quem aqui lembra alguma coisa da Revolução Francesa? Quem aqui fala assim, eu sei isso da Revolução Francesa, lembro disso. Alguém? Estão me escutando? Tá dando para escutar? Sim, tá dando pra escutar. Sim. Ninguém lembra nada? Ninguém, assim, nossa, o que é a Revolução Francesa? Não sei. Nunca ouvi falar. Provavelmente já ouviram falar, mas vocês lembram de alguma coisa? Especificamente? Foi Não? uma agitação política. Foi a maior agitação política do mundo. É uma intensa. Foi a maior, a grande, violenta. Foi espetacular, gente. Muita gente morreu, tá? Não tô querendo, fazendo apologia à violência, nada não, mas a Revolução Francesa ela foi espetacular em vários sentidos mesmo. Ela mudou o mundo. Imagina isso. Existia um mundo antes da Revolução Francesa. Depois dela é outro, completamente diferente. Vai mudando assim. Depois dela, ela é o grande start, né, para as mudanças. Diria eu que o grande start... gente, eu tô sem câmera até agora. Que o grande start para a Revolução Francesa é o iluminismo. O iluminismo é vamos supor assim, vamos pegar bastante, é o seguinte, vocês querem fazer uma coisa, mas vocês não sabem o quê. O iluminismo é tipo assim, é o conteúdo que foi dado às pessoas para elas falarem assim, já sei o que eu vou fazer. Entende isso? O iluminismo, ele cria a base dessa revolução. As pessoas elas conseguem saber o que estão falando, o que elas estão criticando, porque antes elas não sabiam o que elas estavam criticando. Elas criticavam o mesmo de sempre, péssimas condições, trabalho, exploração do campo, a igreja, social. Agora não, eles estão falando sobre liberdade de expressão, eles estão falando sobre igualdade, sobre ideias de poder separados, poder executivo, legislativo, judiciário, eles estão fazendo coisas fantásticas. A Revolução Francesa foi a primeira? Não. A gente vai ter a Revolução onde o primeiro rei na história da humanidade vai ser decapitado pelo seu próprio povo, que é o Carlos I, tá? Uma Revolução Inglesa. Porém, continua-se tendo as mesmas configurações lá. É por isso que nós não vamos ter ela como parâmetro para mudanças na sociedade. A gente vai ter a Revolução Francesa. Professor, mas antes mesmo da Revolução Francesa, não teve a Revolução Americana? Sim, a Revolução Francesa ela acontece em 1789. A Revolução Americana acontece em 1774, antes, né? Então acontece antes. Bom, então a Revolução Americana foi revolucionária. Foi, bastante. Mas a francesa vai ser modelo para as outras sociedades, tá? Para outros países. Vai ser o grande modelo. Tanto a americana quanto a francesa. Mas a francesa é fantástica em seus níveis de complexidade, interessantes pra caramba, tá? Então vamos iniciar então logo essa aula para a gente ver o que a gente aprende com ela. É uma aula grande, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje e nem quarta-feira, porque é uma aula bem grandinha.
e eu gosto muito de falar, vocês sabem disso, mas vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente não fugir muito do foco, né, do que é importante a Revolução Francesa. Gente, tá escrito gabarito EAD porque eu coloquei uma aula aqui para a gente trabalhar no cursinho, tá? Eu fiz esses dias a aula, então estou usando aqui a aula que eu estou usando o gabarito, tá bom? Só me desculpe aí fazer a propaganda da escola aqui, mas não estou fazendo propaganda não, tá? Vamos às causas estruturais. Quais são as causas que dentro da própria França levaram à Revolução Francesa? Então a gente vai ter divisão assim, ó, aconteceu um evento histórico, causa e efeito. Qual foi a causa? A causa, temos duas, temos as causas estruturais e depois as conjunturais. Vamos estudar as duas hoje, tá bom? Então vamos lá, causas estruturais. O absolutismo de Luís XVI. O absolutismo de Luís XVI é uma das causas. Por quê? Nós vamos ter uma estrutura financeira muito ruim na França. A gente vai ver, olha lá, os impostos para custear a sua corte e seus gastos. A corte de Luís XVI, que foi uma herança de Luís XIV, né, o Rei Sol, e o seu pai, Luís XV, depois chega nele, nós vamos ter uma manutenção do quê? De impostos para custear a corte. A corte gasta-se muito. A corte era exuberante, festas, comida. A mulher de Luís XVI manda construir uma parte do jardim, né, que o jardim era gigantesco, o jardim do Palácio de Versalhes, ela manda trazer floresta, assim, manda trazer árvores que eram da Índia, para você ter uma noção, para trazer essas árvores lá da Índia. Então, olha que complexidade isso, para trazer coisas lá de lugares longes para caramba, só para plantar ela ter essa árvore lá na França, para você ter uma noção, tá? Então, o que seria, pessoal, o Palácio de Versalhes? O que seria essa coisa exuberante, para vocês entenderem o que é essa corte muito louca aí que a gente está falando? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou pesquisar uma aula aqui rapidinho. Absolutismo. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho essas imagens aqui. Não. Não. Eu tenho um monte de imagens do Jardim de Versalhes aqui. Já explico, já mostro para vocês. Bom, eu vou mostrar pela internet mesmo. Só para vocês terem uma noção do que é a corte de Luís XVI. Isso daqui é Versalhes, galera. Coisa mais chocante do planeta. Olha essa imagem aqui. Isso aqui é o Palácio de Cristais, a sala de cristais dele. Olha esse jardim, galera. Tudo metricamente pensado, articulado. Olha isso daqui. Olha isso daqui, que bacana. Aqui é o palácio e aqui na frente esse bosque gigantesco aqui e o jardim, né, na frente, do lado.
Olha isso aqui, que coisa mais linda. Isso aqui é Versalhes. Isso daqui é a corte de Luís XVI, Luís XIV. Luís XIV que criou Versalhes. Construiu tudo isso. Coisa exuberante, né? Lindo. A Paris, né? A cidade de Paris já cresceu, né? Em volta, né? Já tem casas, já tem coisas. Mas olha que coisa mais linda o Palácio de Versalhes. É a coisa mais linda, linda, linda. Um dos palácios mais, assim, exuberantes, né? Então veja só, nós temos esse palácio muito louco aí, cara, que é um gasto muito grande, é muito caro. Então nós temos impostos sendo cobrados do primeiro e do segundo estados, né? Porque como assim primeiro e segundo estado? Nós estamos falando, desculpa, primeiro e segundo estado são isentos, só o terceiro estado que pagava. Nós estamos falando de uma sociedade estamental, dividida em estados. Primeiro estado, clero, o alto clero, né? O segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a burguesia e o povo, os camponeses e tudo mais. Eles eram os que pagavam, que sustentavam essa elite. Então nós temos uma arrecadação, né, muito grande, focado só no terceiro estado. Então temos uma exploração do terceiro estado, e eles vão ficar revoltados por conta disso, né? A burguesia e o povo. Como assim a nobreza não paga imposto? Como assim a clero não paga imposto? Eles são os mais ricos, né? Outra coisa é a dívida externa. A dívida externa francesa. Nós vamos ter aqui, ó, um empréstimo com os bancos ingleses em nome da França. Tem uma dívida de 5 milhões de libras esterlinas. Só que a receita da França, receita anual, é de apenas 2,5 milhões de libras esterlinas. Então, o que isso quer dizer? Que ela sempre está no débito, pagando a metade só. Ela só consegue pagar a metade da dívida externa. A França está falida, teoricamente. O Estado francês estava falido. A gente vai ter um outro ponto, que é o Tratado de Eden-Reineval. Que tratado é esse? Olha a furada desse tratado, gente. Olha onde a França se colocou. Isenção de impostos sobre produtos ingleses. Em troca do quê? De novos empréstimos. A Inglaterra, os bancos ingleses fornecem dinheiro para o Estado francês, para o rei francês. Em troca disso, a França não pode cobrar imposto sobre o produto inglês. O que acontece? Veja só. Vamos supor o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma aluna aqui como exemplo. Deixa eu ver. Micaele. Micaele, tá aí, querida? Não? Maria, tá aí? Maravilha. Maria Reis, tá aí, querida? Eu que tô aqui, professor. Não, beleza, Mica. Eu vou falar com a Maria também. Vamos supor o seguinte, ó, a Maria também tá aí. A Maria, pessoal, ela produz Havaiana, beleza? Brasileira, beleza, maravilhoso. E a Micaele, ela produz também um chinelo similar, só que na Argentina, beleza? E aí o Brasil, vamos fingir que o Brasil é a França e a França o Brasil é a França e a Argentina é a Inglaterra. E aí a Maria então faz a Havaiana aqui no Brasil e a Micaele faz na Argentina. Só que o Brasil, nessa condição desse tratado, ele não pode taxar produtos argentinos, né? Então, olha o que acontece. A Havaiana, né, teoricamente, a Havaiana da Micaele entraria no Brasil com o valor de custo que foi feito, e não taxando esse produto. O que acontece? A Maria Reis, que faz também a Havaiana, o valor da Havaiana dela vai ser mais caro, ou às vezes, no caso, vai ser mais caro, porque a Argentina tem uma indústria muito grande de Havaianas, né, vamos supor. E aí o que acontece? A produção da Micaela é mais barata de Havaiana, então ela consegue reduzir o valor, e a Maria ela vai ter que cobrar um valor um pouco maior. O que o povo brasileiro vai comprar? Vai comprar a Havaiana da Micaele, que é mais barata e é estrangeira, ou vai comprar da Maria?
que é mais cara e a nacional? O que vocês acham? A estrangeira, que é mais barata. Exato. Comprar da BKL. Exato, exato. A maioria das pessoas que são mais pobres, elas vão acabar comprando da Michael, porque é mais barato. E é isso que vai acontecer com os produtos ingleses, principalmente com tecido, porque a indústria têxtil da Inglaterra, que já tinha passado pela primeira revolução industrial, é gigantesca. Então, veja só, a gente vai ter um produto inglês mais barato entrando na França, e o que vai acontecer com as fábricas francesas? Vão falir. Elas vão cada vez mais diminuindo seus empregados, né, diminuindo, mandando embora, e aí vai ter aumento do desemprego, e nós vamos ter também o quê? Um descontentamento da burguesia, porque os burgueses, eles estão, que são os empresários, eles estão tendo que vender suas fábricas, fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa. Por quê? Porque as empresas estrangeiras, no caso dos ingleses, é muito maior, muito mais poderosa. Então, esse tratado de Eden-Val é uma droga de um tratado, né? É a mesma coisa de enfiar faca no coração da indústria das fábricas francesas, né? Então, temos esse item aí, esse ponto bastante importante que vai levar a agravar ainda mais o problema da França. Mas não é só um, não. Vamos lá, tem mais. Tem mais problema para a gente tratar aqui. Exploração do campesinato, que vai encher o saco da galera. Veja só, a exploração do campesinato são relações quase feudais, galera. Os senhores, né, nobres, vão tratar o campesinato ainda como servos, e não como pessoas livres, né? Mas sim como servos. Então tem uma exploração muito grande do campesinato, e isso vai incomodar o campesinato. Os burgueses estão incomodados por conta desse tratado Eden-Val aí. O povo nas cidades estão sendo explorados, né, pelos impostos. Então veja só, temos 3 grupos: camponeses, operários e burguesia, todos estão descontentes. A base da sociedade francesa está descontente, está super descontente, e isso vai gerar um problemaço, tá? Então vamos lá, vamos continuar, tem mais problema. Vamos agora às causas conjunturais. O que é causa conjuntural? É coisas que foram surgindo pelo acaso. Então temos as estruturais, que é própria da França, e coisas que acontecem que eles não dependiam da França. Então, conjunturais é coisas que não dependiam. Então vamos lá, a primeira delas, a Guerra de 7 Anos. A Guerra de 7 Anos é travada entre França e Inglaterra, por disputas territoriais no continente americano. Os franceses vão usar os índios nativos dos Estados Unidos como seu exército. Então vai dar armas, né? Eles vão explorar bastante também os índios, tal, mas vai dar armas, vai dar um monte de coisa. E a Inglaterra vai usar os colonos né, ingleses nos Estados Unidos, as 13 colônias, que vai ser um problema para a Inglaterra também, porque eles vão armar a colônia, e a colônia daqui a alguns anos vão fazer a independência. Então olha lá, desastrosa do ponto de vista econômico, porque investiu-se muito na Guerra de 7 Anos, né, uma guerra que durou 7 anos, e perdeu-se, né, ela foi derrotada, então tiveram que pagar indenização, esse monte de coisa. Então realizado por Luís V, o pai de Luís XVI. B, a independência dos Estados Unidos foi um problemão também. Por quê? Agrava a crise econômica da França, porque nós vamos ter um custo muito alto de ajuda à independência americana. Quem ajudou a independência americana foi a Espanha, foi a França, porque eles eram inimigos da Inglaterra. Então, nós vamos ter inimigos, né, ajudando os Estados Unidos a se tornar independente. Só que eles vão dar dinheiro, né, eles vão fornecer exército, vão fornecer um monte de coisa, e o retorno vai ser muito mais lento, o retorno vai demorar para chegar, né? O que vai acontecer também? Quando o exército for para ajudar os Estados Unidos na independência, eles vão perceber, eles vão entrar em contato com as ideias iluministas na prática. Então, veja só, o próprio exército, veja só a situação que a França está ficando, galera. O exército francês está entrando em contato com as ideias iluministas. Essas ideias iluministas questionam o poder absolutista. Então os caras vão lá, lutam nos Estados Unidos, vê as ideias iluministas na prática, vê que aquilo lá é lindo, né? Lutar pela liberdade, lutar pela igualdade, né? Por um país mais justo, é lindo. E os soldados franceses vão voltar
para a França com essas ideias embutidas. Então, veja só, nós temos, vamos lá, o campesinato, as pessoas que trabalham no campo, nós temos os operários, nós temos os burgueses, tá? Todos descontentes, né? E agora o exército, né? O que mantém o poder do rei sólido é o exército, né? Onde obriga as pessoas a fazerem o que eles querem. E agora o exército mesmo está questionando. Então são 4 elementos aí que vai levar a Inglaterra, no caso a França, desculpa, a França, a ter grupos descontentes, grupos bem generosos e bem grandes, descontentes, né, com o próprio absolutismo. Então vamos para o outro item, que não falta, é problema para a França. Olha lá, e a grande fome. Outro ponto é a grande fome, que vai acontecer em 1789 até as vésperas da Revolução, quer dizer, durante a Revolução Francesa, que é até de 1789, desculpa, 87 a 1889, 1789. Então a gente vai ter um grande período de estiagem, o que é? Seca, vai chover pouco. E o que vai acontecer? Não vai crescer grama, né? Não vai crescer trigo. E aí nós vamos ter uma quebra da produção agrícola, principalmente do trigo, que é a base do alimento francês. Todo mundo comia pão, todo dia. Não tinha arroz, feijão, carne no prato da galera. Tinha pão. Pão era a base dos alimentos da maior parte da população. Então, galera, nós vamos ter uma elevação do preços dos gêneros alimentícios, principalmente o pão. Então vai ficar muito caro comer pão, é muito caro mesmo. Para vocês terem uma noção, na época, na véspera da Revolução Francesa, no dia antes da Revolução Francesa, de se decretar a Revolução Francesa, né, de proclamar aí, todo mundo ir para frente do Palácio de Versalhes para prender o rei, né? Nós vamos ter um pão valendo 1 mês de salário. Para vocês terem, imagina isso, um salário mínimo, um pão. Imagina isso. Um salário mínimo, que é 1.000 e poucos reais, você vai na padaria e você compra com um pão. Você compra um pão. Olha que como desvalor, né? A desvalorização da moeda aí. Então, galera, nós vimos as causas, né? O que vai gerar todo o estopim para a Revolução Francesa. Então, vamos ao processo. Como é que foi dada a Revolução Francesa? Então, vocês percebam que a situação da França não era das melhores, né? Nós temos o descontentamento do campesinato, o descontentamento dos operários, o descontentamento dos burgueses, nós temos uma falência das fábricas, desempregados, o preço do alimento básico do francês estava caríssimo, né? Tudo aumenta, leite, né? A carne aumenta, porque o animal vai precisar comer a grama, né? Então, veja só a situação. Enquanto isso, Versalhes, o negócio estava em ritmo maravilhoso, tudo lindo, todo mundo lá em Versalhes, curtindo a maravilha de Versalhes. Então, eles ficam muito putos com isso. Desculpa o palavrão. Eles ficam muito chateados com isso, né? Olha que situação em que o povo estava e Versalhes bombando lá nas suas festas maravilhosas. Quando eu falo em festas maravilhosas, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um exemplo disso. Tem um trecho de um filme que chama Maria Antonieta, que é muito bom. Quer ver? Vou mostrar para vocês vão curtir. Muito bom, viu, gente? Assistam o filme Maria Antonieta. Deixa eu ver. Vou colocar o trailer, tá? A sua nota do Enem já saiu e aqui na UNA ela vale muito. Concorra a bolsas com a nota do Enem. Friendship between Austria and France must be cemented by marriage. My youngest daughter, Antoine, will be Queen of France. It is a custom that the bride retain nothing belonging to a foreign court. Get tired of these ridiculous stories? Can't you do something? I'm not going to acknowledge it.
She was in the shrubs at dawn with various men. He has quite a reputation. She's a terrible queen. Letting everyone down would be my greatest unhappiness. The Bastille fortress was stormed. There's a mob of hunters on their way. Então, vocês conseguiram perceber um pouquinho ali pelo filme, assim, como é que vivia a corte, né? Ela até fala no trailer, fala assim, que ridículo tal. E aí uma mulher fala assim, não, isso daqui é Versalhes, isso daqui não é ridículo, isso daqui é Versalhes. Então, tipo, é o jeito que Versalhes era, né? Então, festa, comida, ela fica até incomodada, pessoal, com as coisas que ela tem que fazer, né? Tipo assim, é festa, comida, festa, comida, festa, comida, é isso o tempo todo, assim. E ela fica extremamente incomodada com tudo isso. E enquanto isso, a população passando tudo isso que eu falei para vocês. Todas essas dificuldades, né? Então, Versalhes estava vivendo um mundo paralelo, assim, que a gente consegue perceber. Bom, meus galetos, olha lá, o processo. O processo é 1789, inicia, né? O processo de revolução, ela vai acontecer ainda, nós vamos ter, então, um momento antes, né? Então, a gente vai conseguir discutir isso daí. Olha lá, nós vamos ter, em 1789, chamado pelo próprio rei, pelo rei Luís XVI, a convocação dos Estados Gerais. E o que são os Estados Gerais? É um momento onde todos os membros, né, dos estados, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, eles votam para ver o que vai acontecer, né? Então, para ver o que vai acontecer na sociedade. Só que temos um problema. O primeiro estado e o segundo estado, eles compram, né? Geralmente eles compram o voto dos outros caras, né? Só que a situação estava tão difícil para eles que não conseguiram, então perderam, né? Foi 17 votos, né? O terceiro estado vencendo. Mas veja só, como é que era antes a votação dos terceiros dos estados gerais? Era por estado e não por cabeça, porque o terceiro estado sempre teve mais, ó, como vocês podem ver, tinha 578 deputados. O primeiro estado tinha 291, o segundo tinha 270. Então, o que eles votavam? Eles eram menores, né? Você perceba que eram um pouco menor. E aí, pessoal, nós vamos ter... antes era por estado, então o primeiro estado votava de um jeito, o segundo estado acompanhava e o terceiro votava contra. Só que ele perdia, porque era 3 estados, então já era. Bom, então a gente vai ter uma votação. Vou explicar para vocês o que vai acontecer. Nós vamos ter, nessa convocação dos Estados Gerais, o pedido de demissão do ministro Calonne. Esse ministro Calonne é que deixou chegar nessa situação mó doida, assim, da França. E nessa convocação nós vamos ter a nomeação de Necker, que é o conhecido como bem amado do povo, né? As pessoas gostavam bastante dele. Bom, e aí vamos ter as Assembleias Gerais, tentativa de solução legítima, sem perda de privilégios. Olha só, o que eles estavam querendo nessa Assembleia? O primeiro e o segundo estado, né, os nobres e o clero, não perder privilégios. E aí, cara, nós vamos ter o fim dos privilégios do primeiro e segundo estado sendo vitória do terceiro estado. Então, eles não queriam, mas eles tiveram que engolir a votação e perder alguns privilégios. Então, foi um processo interessante. Só que, quando eles perdem esses privilégios, eles ficam bravos, né? E aí, deixa eu ver, acho que deu um errinho aqui mais na mensagem, mas o que acontece? É fechado, o rei fecha a Assembleia. E aí, meus amigos, o rei manda fechar a Assembleia dos Estados Gerais, e aí nós vamos ter o terceiro estado, o próprio terceiro estado, né, que é a burguesia, os camponeses e os operários, convocando, né, uma Assembleia,
onde só vão eles. E aí lá, sozinhos, e aí temos o juramento de Jean de Palme. O que é o Jean de Palme? Era um jogo que é como muito conhecido, igual na França, como peteca, sabe peteca? É muito parecido, só que era igualzinho, só que era com a palma da mão, né? Jean de Palme, né? Bate com a mão. E aí o que eles fazem nessa assembleia? Eles organizam uma guarda nacional, eles mesmos, então paralela ao Estado, né, ao rei, e formam uma assembleia constituinte para escrever uma constituição. Né? Então, visto toda essa situação, o rei, né, vai demitir o Necker, que era o bem-amado do povo, aí que o bicho pega mesmo, porque esse bem-amado, ele era realmente bem-amado pelo povo. Só que quando, no dia 11/7, o rei demite Necker, no dia 14/7, eles se organizam e aí temos a queda da Bastilha. O que é a Bastilha? Né? É o início da Revolução Francesa, né? Da Revolução. O que é a Bastilha, galera? A Bastilha era uma prisão que guardava, né? Virou um arsenal, né? Um arsenal muito importante para o exército francês. Então eles vão lá e atacam a Bastilha, especificamente a Bastilha, porque lá eles iam conseguir armamento, pólvora e tudo mais. Fora que a Bastilha era uma prisão antigamente. Então, derrubar esse símbolo de opressão do Estado, né, era muito importante. Então, veja só que temos um símbolo. A Bastilha, o prédio da Bastilha, é um símbolo muito importante. Né? Olha aqui, ó. Temos aqui a representação da queda da Bastilha, uma prisão que é derrotada, que é destruída. Qual é a mensagem que o terceiro Estado está querendo passar ao rei? É que esse símbolo de opressão, né, acabou, que o absolutismo, né, que oprime as pessoas, que prende as pessoas, que obriga elas, né, a fazer as coisas, aí a prisão é um símbolo disso, né, a realidade disso, ela acabou, foi para o chão. Então, quando tomam a Bastilha, destroem a Bastilha, nós vamos ter, então, deflagrado aí a Revolução Industrial. Então, muito importante a queda da Bastilha. E aí, galera, nós vamos ter o primeiro documento da Revolução, né? A nossa aula acaba daqui 3 minutos. Eu vou falar desse documento depois com vocês, tá bom? Muito importante tratar dele com vocês depois, para a gente discutir bastante e falar especificamente. Alguma dúvida sobre o processo, as causas estruturais, as causas conjunturais que vocês viram comigo? Eu sei que eu falo rápido, gente, então sempre é bom vocês interromperem, perguntarem, tá? Isso é bastante. Tem alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Só contação de história até aqui, né? Tranquilo. Suave. Beleza. Beleza, então, meus queridos. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Quarta-feira nós voltamos e continuamos esse processo, tá bom? O primeiro documento importantíssimo, tá? Para nossas sociedades hoje. Iluminista, tá? Muito bacana. Bom, é isso então. Eu já fiz a chamada, fique à vontade para sair. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para fazer. Caso não tenha nenhuma dúvida, fique à vontade para sair, tá bom? Tchau, professor. Tchau, Maria. Tchau, professor.